Oi, gente, vamos entrando aí, esperar a galera entrar. Essa live de hoje vai ser muito especial. Pega o aviãozinho aqui, ó, e manda pra todo mundo, tá bom? Manda pra todo mundo aí do seu direct pra gente começar a nossa live. Esperar vocês entrarem, esperar o Gustavo entrar. Oi, gente, oi pra todo mundo que tá entrando aí. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Oi, Carol! Oi, Vanessa! Oi, Gustavo! E aí, Dani? Tudo bem? Tudo jóia? E você? Bem, graças a Deus. Maravilha. Olha a minha sobrinha aí, gente. Pensa numa sobrinha que gosta da tia. Coisa boa. Primeiro, Gu, quero te agradecer por aceitar o convite. Você sabe da admiração e respeito que eu tenho por você. E é um prazer poder fazer essa live com você, para a gente poder crescer junto e contribuir para as pessoas, né? Que eu acho que Claro, nesse momento é de suma importância isso, poder contribuir com as pessoas. top. Eu que agradeço, Dani, aí o convite e esse momento é um momento muito especial, né? E esse momento especial é exatamente esse, né, Dani? O momento das pessoas se aliarem, né? Então, as alianças nesse momento é o que vai fazer realmente a diferença do que a gente vai passar pela frente, né? Então, o deserto está aí e a pergunta é, né? Eu já começo trazendo uma metáfora, né? O deserto está aí, estamos no deserto, Dani. E a pergunta é, alguns vão ficar parados no deserto, imóveis, e isso vai custar, vai ter um preço. Outras pessoas vão tentar voltar para onde estavam, isso também vai ter um preço. E algumas pessoas elas vão se mexer, elas vão se reinventar, elas vão realmente se esforçar para fazer diferente nesse deserto. Então a pergunta que eu já faço para as pessoas que estão aqui é: quem é você nesse deserto, né? Eu tenho visto muitas pessoas paralisadas nesse deserto, ao invés de se mexer, se reinventar, buscar ser diferente, buscar fazer como não vinha fazendo. Então, assim, Dani, eu acredito que esse é o momento, né? Estamos de fato no deserto e a pergunta é: qual vai ser o teu comportamento, a tua atitude diante dessa circunstância? Isso é tão profundo, né? Esses dias eu tava lendo, e aí eu não me recordo quem foi a pessoa que disse, mas foi uma frase que impactou muito a minha alma. Todos nós vamos pagar um preço, seja o preço pela vitória ou seja o preço pelo fracasso. E qual é o preço que você decide pagar? Eu acredito que nesse momento é o momento de se reinventar. E essa live para mim é a maior prova disso, porque mesmo eu sendo muito comunicativa, eu não era muito de fazer live. E para mim isso tem sido um reinventar. Então a pergunta que eu já quero fazer aqui é essa, né? Pegando o gancho do que você falou, o que você tem feito para se reinventar? E aí, Gu, vem uma coisa que toca muito no meu coração e eu tô com essa pergunta há muito tempo para te fazer. É sobre perfil comportamental. Primeiro, aproveitar que você é especialista nisso, um dos melhores do país. Já tive a graça de fazer uma devolutiva com você que foi transformadora, Deus sabe disso. Aproveitar que você está aqui comigo como analista comportamental, eu queria que você falasse de forma breve sobre os 4 perfis, para que as pessoas possam se identificar, para a gente poder desenvolver isso um pouquinho aqui. Pode ser? Lógico, claro. Maravilha. Então, Dani, o que que acontece, né? Eu acredito que é de extrema importância nesse momento, né? Como eu comecei falando, é o momento da gente se aliar às pessoas, né? Só que isso diz respeito diretamente ao perfil comportamental, né? Então, tem aquela história, né? Eu gosto de falar esse exemplo, que às vezes a pessoa conheceu alguém e aí, de repente, quando você sai, você fala assim, nossa, meu santo bateu com o santo dessa pessoa. Ó, deixa eu falar um negócio pra você, não tem nada de santo nessa história. Né? Ou então também o contrário, a pessoa fala assim, nossa,
meu santo não bateu com o dessa pessoa. Não tem nada de santo aí. Na verdade, é um dos aspectos, né? Lógico que existem vários aspectos, mas um dos aspectos é sim o perfil comportamental. Então, normalmente, nós temos uma tendência, Dani, a confiar em quem se parece mais com a gente. Então, quando eu me deparo na rua, no dia a dia, ou em alguma circunstância social, com alguém que se parece comigo no perfil comportamental, o que seria esse se parecer? Alguém que comunica da mesma forma que eu comunico, alguém que talvez seja intenso como eu sou intenso, alguém que gesticule muito como eu gesticulo, alguém que vai mais direto ao ponto, ou talvez alguém mais reservado, que gosta de falar o passo a passo. Ou seja, quando eu me deparo e me conecto com essas pessoas, quando são perfis semelhantes, nós temos uma tendência a perceber que aquela pessoa é parecida com a gente. Então, logo, eu confio mais rápido nessa pessoa e acabo tendo mais empatia. Falo, nossa, fulano é gente boa, fulano parece comigo, fulano tem algo parecido comigo. Então, o perfil comportamental, né, o início de tudo, vem exatamente desse aspecto da gente se parecer com as pessoas. E dentro desse contexto, nós temos, né, 4 perfis comportamentais. E nós somos a combinação desses 4. Né? Isso é um fator, às vezes as pessoas falam, Gustavo, de onde que vem, né, esse perfil? Da onde que vem realmente essa questão dos comportamentos? Né? Na verdade, são dois pontos. Um, genético. Então, todos nós temos os genes para ser ativados os 4 tipos de comportamento. O que vai ativar ou não? O ambiente. Então, o ambiente em que você viveu, talvez vendo seu pai, sua mãe, seus tios, a escola, o professor foi ativando ou não essa combinação desses 4 perfis. E aí geram no que nós chamamos, né, no Seed Assessment, traz os nossos traços intensos, né, que é a nossa essência, são os nossos pontos fortes. E que eu gosto de linkar isso muito com um propósito de vida. Tipo assim, o que determinou, né, uma criança que não tinha escolha, determinado ambiente, ativar ou não aqueles genes para ele ter aquele comportamento ou não. Então, eu acho que isso está muito ligado com o propósito de vida e aí a gente até escala para uma esfera espiritual. Mas, trazendo ainda para o perfil comportamental, é muito interessante porque essa interação entre os perfis é de extrema importância. Muitas vezes, aquelas pessoas que você está tendo maior conflito é porque é uma pessoa de um perfil comportamental diferente do seu. Por exemplo, algumas pessoas têm um perfil que nós chamamos de dominantes. Os dominantes, eles são mais ou menos assim. Ó, se você que está na live aqui se identificar, você já fala logo, opa, eu me pareço com isso. Os dominantes, né, eles são assim, ó. Eles chegam, eles falam direto ao ponto e muitas vezes eles têm uma comunicação muito firme. Eles têm uma comunicação intensa. Então, eu vou dar um exemplo. Meu pai, por exemplo, é um dominante. Se você olhar meu pai de longe, às vezes ele está falando e ele está com a fisionomia assim, ó. Ai, por que isso e tal, tal. Aí quando você chega perto, ele tá falando das férias dele. Tipo assim, ele tá falando de um negócio bom, mas a fisionomia dele tá tão fechada, é tão direto, que passa uma intensidade que alguns outros perfis acabam achando que essa pessoa ela é grossa, ela é rude, ela é muito dura. Mas na verdade é só a forma dela falar. A mente dela é muito ligada ao resultado. Então ela não tem muito milindre. Sabe, ela não tem muito milindre, assim, ela não tem muito esse lado sentimental. Ela já vai direto, pá, o resultado é esse, não tem muita voz. Acho que tem alguém se identificando aqui, né, Dani? Então, né? Quando você falou do seu pai, é exatamente isso. As pessoas olham pra mim, nossa, mas ela é brava. Não, gente, às vezes eu tô conversando com as minhas amigas de uma coisa descontraída, mas a cara tá assim, fechada, né? E uma coisa que tem me ajudado muito é o mindfulness, né? De poder tomar consciência da minha expressão facial. Porque eu tenho consciência que eu tenho que atingir os outros perfis também, né? Então, quando eu sinto que eu tô muito assim, aí eu já, né, respiro fundo e mudo a minha fisionomia. Porque isso é próprio do dominante mesmo. Não, e eu vou falar aqui, ó, você chegou, teve um dia que você chegou assim, Gustavo, vamos fazer a live? Aí eu falo, ó, Dani, eu tô cheio de coisa pra fazer, não sei o quê. Aí outro dia, a Dani, e aí, vamos fazer, ó, mas eu quero saber da live. Aí eu te mandei outro assim, paz, relaxa, vai dar certo. Então, assim, se alguém aqui se identifica com esse perfil, né, que é direto no resultado, não tem muito rodeio, é tipo assim, papum, pá, pá, pum, já vai direto. Normalmente você tem esse traço mais intenso que é o traço da dominância, né? É uma pessoa que é tão incrível, ela é tão incrível que, assim, ela ama competir.
E quando não tem alguém para competir, ela compete com ela mesma. Então ela tá numa competição eterna, o tempo inteiro. Ela quer vencer, ela quer ganhar. Teve uma história muito engraçada sobre isso. Eu sou corredor, né? Então eu fiz várias corridas aí. Aí teve uma vez que eu fui fazer uma corrida e assim, eu fazia mesmo para me divertir. E aí eu fui fazer uma corrida com 2 amigos meus. Aí beleza. Aí começou a corrida, um amigo meu, tipo assim, ele botando quente. Eu falei, caramba, esse cara tá treinado. E beleza. Ele foi embora. Eu falei, não, deixa ele ir. Ele foi embora. Aí chegou no final, terminou a corrida e tudo lá no final. Ele, eu sabia. Eu ganhei. Eu falei, sabia o quê? Ele, minha meta aqui era chegar na tua frente. Eu falei, cara, eu nem sabia que a gente estava postando a corrida. Ou seja, ele criou uma competição dentro dele, não me informou, porque se eu soubesse que estava valendo, eu ia me esforçar mais. Ou seja, ele competiu por ele mesmo e saiu vencedor. Tipo assim, eu venci. E isso é desse perfil, né? Então ele tem essa característica de trazer esses desafios, ele quer ganhar, ele quer apostar. Então, assim, isso é o dominante, né? Um perfil, é muito interessante desse perfil porque ele tem uma tendência a influenciar o meio. Ele gosta de chegar no ambiente influenciando, mas só que ele chega mandando. Ele chega, fulano, filho, vai tomar banho. Fulano, vai fazer isso. Já arrumou a cama? Olha, vai fazer a comida. Eu quero isso. Ele chega no ambiente já mandando tudo. Ele chega no trabalho, é assim, fulano, prepara o relatório. Ciclano, reunião 12 horas. Tal, tal. Ele já chega, ele influencia o meio, mas ele sai querendo mandar em todo mundo. Por quê? Porque o foco dele está onde? No resultado. Ele quer o resultado. E aí algumas pessoas acabam sentindo, poxa, ele é grosso, ele nem me deu bom dia e já chegou falando que tinha reunião ou entregar o relatório, né, Dani? Tipo assim, esqueceu às vezes de falar algumas coisas e já chegou direto, que nem um trator na empresa. E para outros perfis, e aí eu vou trazer um pouco agora do influente. O influente é aquele perfil comunicativo, aquele perfil que chega no lugar, ele faz questão de falar com as pessoas. Ele chega no lugar, o dia do trabalho só começa quando ele chega. Ele vai chamando um para o cafezinho, ele chama um para o pão de queijo, um para comer o pãozinho na chapa. Ele sai falando com todo mundo. Aí imagina, um é acostumado a enxergar e falar com todo mundo. O outro chega já mandando. Ou seja, se eles não se conhecerem, vai dar problema. Eles vão gerar um choque nisso. Então, a partir do momento que a gente começa a entender esses perfis, aí olha que interessante. Para o dominante, pega e fala assim, rapaz, tu enrola demais esse negócio de beijo, de abraço. Rapaz, vamos logo trabalhar? Ele já quer o resultado. O outro não, já fala, rapaz, você é direto demais. Por que você já está chegando a trabalhar? Você não deu nenhum bom dia, rapaz, você não deu nenhum sorriso. Então, essas diferenças, e aqui está o grande lance, é que quando você começa a entender que existem perfis diferentes, nós passamos a valorizar o outro. Os pontos de conflito se tornam pontos de valorização, Dani. Quem está se identificando aí que é influente? O influente chega, fala com todo mundo. O influente é assim, chega num ambiente que ele nem conhece. Eu sou influente, tá? Eu sou influente dominante. Eu sou uma combinação dos dois. Eu chego num lugar, eu nem conheço a pessoa, eu tô chamando de irmão. E aí, irmão? Irmão? Aí, dependendo... Olha só, isso é muito incrível. Porque dependendo do perfil, tem um outro perfil lá do outro lado que ele... Olha só, ele é introvertido. Ele não gosta muito de confiar nas pessoas de primeira. Aí chega eu, influente, já quase botando a mão no ombro. E aí, irmão? Esse já fala assim, esse cara é expansivo demais, não me passa confiança, não. Porque esse perfil, que é o conforme, ele já é mais reservado, ele é mais racional, ele não tem a necessidade de influenciar o ambiente. Então ele fica muito na dele, Dani. Aí chega um influente fazendo festa, ele já fala assim, esse cara tá alegre demais. E o influente, o sorriso dele é aqui, né? Não, o influente é sorrindo o tempo inteiro. O influente, ele é meio que sem noção. Eu já trabalhei com um influente muito alto. Eu sou influente. Mas se o influente... Eu já trabalhei com um influente que no meio de reunião, sério, o negócio pegando lá no Banco do Brasil, o negócio de auditoria e tal, o cara faz uma piada, ninguém ri, ele ri sozinho e acha que tá tudo certo e se faz de doido e tá lá, E ele ri sozinho das coisas dele. Ele fala uns negócios que você fala, meu Deus, vergonha alheia aqui. Pelo amor de Deus, não acredito que esse cara tá falando isso. E isso é um reflexo do Brasil.
Se você observar, no Brasil tem uma predominância de influentes. Então você vê Verdade. eu não sei de onde surgem essas fábricas de fazer memes, fazer essas coisas. É um reflexo de um país influente que faz brincadeira até com coisas sérias. Isso é influente. O influente ele tem esse perfil. Ele está fazendo brincadeira, ele ri. Aí às vezes tá um negócio sério, ele tá rindo e aí todo mundo, o negócio é sério. Ele tá e aí ele continua rindo. Tu fala, rapaz, vamos levar a sério. Tem vezes de influentes altos, você tem que falar assim, amigão, ei, dá uma segurada aí, respira, vamos fazer esse negócio aqui direito, entende? Agora sim, o que acontece? Uma pergunta da Bruna aqui. Isso é uma tendência, eu estou falando do extremo, existe uma escala, né? Então, dentro dessa escala, eu posso variar, desde um influente alto, que é esse cara extremamente expansivo, até um influente mais baixo. Deixa eu contar um exemplo meu, né? Deixa eu ver antes a pergunta aqui. Gustavo, no seu caso como influente, quando de frente com conforme, por exemplo, você se adapta ao perfil ou permanece no seu? Beleza, eu vou falar sobre isso, tá, Bruna? Eu posso puxar sobre isso, sobre a questão da adaptação. Então, olha só. É muito interessante essa questão, porque as pessoas, elas tendem a querer ser elas mesmas. É importante eu ser eu mesmo. Mas durante muitas vezes é importante eu flexibilizar. Olha só, vou contar um exemplo real que aconteceu anteontem. O Paulo fez uma live com o Geraldo Rufino. E eu precisei levar algumas informações para o Paulo Vieira, que é o nosso presidente da Febracis. Para o Paulo, eu mandei um texto assim, com 4 linhas, falando o que eu queria falar para ele. Só que eu sei que ele não fica muito no celular. E tive que mandar um para a Camila. A Camila é conforme. A Camila, eu mandei um texto desse tamanho em tópicos, falando a mesma coisa. Tópico 1, tal coisa. Tópico 2, tal coisa. Tópico 3, tal coisa. Tópico 4. Ela falou, amigo, perfeito a sua mensagem, entendi. O Paulo depois foi ver só no outro dia e falou, amigo, captei. Então, tipo assim, respondendo sua pergunta, Bruna, sim, eu me adapto para conseguir acessar a pessoa. Mas é importante essa adaptação que eu não posso deixar de ser quem eu sou. Eu sou influente, dominante, mas, por exemplo, tem ambientes, eu sou propenso a chegar e falar. Chega alguns ambientes, o que eu faço? Eu me calo, eu me adapto. Opa, aqui é momento de quê? De ouvir, de ser um pouco mais introvertido, de entender o contexto. Então, para você que está estudando essa característica de você ser um camaleão, mas sabendo voltar para a tua essência, é fundamental. Dani, você sabe, né? Você fez também o CIS Assessment. Você chegou a fazer o curso, a formação? Ainda né? não, vou fazer o próximo. Então, o que acontece? No curso, a gente ensina muito isso. A importância de você mapear primeiramente quem você é, para você conseguir, de fato, se flexibilizar para conseguir acessar as outras pessoas. Quando você não tem muita certeza quem você é, isso acaba dificultando. E o que acontece, Dani? Aí eu vou voltar lá atrás. E aí, pessoal, presta muita atenção nisso, porque talvez aconteceu contigo. Se dentro da tua casa, quando você era criança, acontecia muita comparação, às vezes existiu a situação de você ter que anular o teu perfil para você ser o perfil de quem você era comparado, para você ser amado, pertencente. Então, às vezes, deixa eu contar um exemplo. O menino não falava muito, porque ele era um perfil mais introvertido. Só que tinha um irmãozinho que comunicava muito. Aí, os pais chegavam num ambiente social, um já chegava falando com todo mundo e outro não falava. Aí, não, porque o Bruninho aqui não fala com ninguém, não. Bruninho, responde, pessoal, fala seu nome. Aí o menino não fala, o menino é introvertido. E aí os pais já começaram a pressionar. Aí pega e fala assim, o gato comeu tua língua, é menino. E o menino continua calado. E aí os pais começam, vai, não, faz que nem teu irmão sai falando com todo mundo. Opa, aqui tá o problema. Porque talvez o irmãozinho que fala com todo mundo é o influente. E essa é a habilidade dele. Mas a minha não é. E aí os pais começam a exigir que eles comuniquem igual o irmãozinho. E aí a mente dele, inconsciente, começa a entender que eu só vou ser reconhecido, eu só vou ser amado se eu for igual ao meu irmão. E isso começa a travar a espontaneidade da criança. E talvez nós vivemos isso na nossa infância e estamos até hoje bloqueados nesse aspecto, Dani. Aí é o maior risco da questão. E o que acontece? Dentro do teu perfil comportamental está seus pontos fortes. Olha como isso linka com o propósito. Está seus pontos fortes. E o seu propósito está ligado a desenvolver os teus talentos. E os teus talentos estão no teu perfil comportamental. Então, se lá atrás eu tive que deixar, eu deixei de ser quem eu sou para ter que ser outra pessoa, inevitavelmente eu enterrei os meus talentos. Existe a parábola dos talentos. Eu enterrei meus talentos.
Então, isso começa a gerar um prejuízo ao longo da vida da pessoa. Então, quando a gente faz um mapeamento, que é uma ferramenta, inclusive você fez a sua comigo, ali a gente consegue descobrir se a pessoa teve esse desvio e como impulsionar ela a viver realmente dentro do propósito dela. Fala pra você, Dani, como é que foi a experiência de você realmente destravar ali? A sua, eu lembro, a sua foi bem forte, né? Foi impactante ali, né? Foi. Primeiro que para mim foi uma surpresa, porque o meu adaptado é estável, né? Então pensa só, eu dominante com influente no meu natural, o meu adaptado é estável com influente. Então primeiro já foi um choque para mim. E depois eu reconhecer que essa minha característica forte de dominância, de tomar frente, de ser competidora, de falar com mais firmeza, que isso está intimamente ligado ao meu propósito de vida, deu uma força, deu uma vida para o meu propósito que é inexplicável, é inexplicável. Sabe, poder trazer para a consciência que foi Deus quem me fez assim, porque Ele tem um propósito na minha vida para que eu seja assim. E hoje o que fica muito claro para mim é que eu não preciso viver uma personalidade, viver um perfil, viver uma vida que não é a minha para agradar as pessoas. Porque as pessoas que o meu ministério, as pessoas que a minha vida, as pessoas que o meu profissional vai alcançar, vai atingir, são aquelas que necessitam da minha firmeza. Eu vou me adaptar, lógico, aos outros perfis, mas as pessoas que eu vou causar um forte impacto são aquelas pessoas que precisam do meu perfil. Então hoje eu vejo isso muito nitidamente nos meus coaches, de que eu tenho todos os perfis comigo, né? Como os meus coaches têm vários perfis, mas eu vejo o quanto o fato de eu ser dominante e influente ajuda a ativar o propósito deles. Então, uma coisa que para mim é fenomenal é essa questão do natural e do adaptado. Eu queria até que você falasse um pouco sobre isso. Porque a gente já conseguiu identificar aqui que essa era a pergunta-chave que eu tinha, se o meu perfil está ligado ao meu propósito de vida. Então, a gente conseguiu identificar. Você acredita, Gustavo, que a pessoa que vive no adaptado, ela consegue acessar o propósito de vida dela? Tá. O que que acontece, né, gente? Trazendo uma linguagem mais técnica. É porque assim, ó. Imagina, tem um prédio aqui atrás de mim, vocês estão vendo, né? Então, o que que acontece? Esse prédio, ele foi construído as estruturas dele. As pilastras não tem mais como mudar. É a essência. Então, é isso que eu chamo de perfil, é o natural, é a tua essência. A tua essência é essa. Acabou. Você não consegue mudar ela. Você pode mudar algumas características dela, mas é ali onde você consegue fluir. Esse é o primeiro ponto. Só que a fachada desse prédio, eu consigo mudar. Então, vamos supor que ela começou a ficar antiga e agora eu mudei. Eu vou pintar de outra cor, eu vou colocar azulejo, eu vou colocar... Enfim, eu vou mudar completamente. Então, o adaptado é exatamente a fachada do prédio. Então, esse adaptado, Dani, o que que acontece? Ele gera um prejuízo quando a pessoa está adaptada e ela não sabe. Ou seja, essa adaptação é quando ela saiu do perfil dela e ela está vivendo totalmente diferente. Entendeu? Então, esse é o problema. Agora, quando eu sei qual é a minha essência e eu me adapto para determinadas circunstâncias e volto para a minha essência, aí eu consigo viver meu propósito. Porque eu vou saber de fato quem eu sou, o que que eu tenho, e eu estou adaptando apenas para conectar com outras pessoas, com outros perfis, para que eu consiga falar para todo mundo. Então, entender esse processo é muito importante. E assim, quando a gente faz o mapeamento, Dani, que eu acho mais incrível, pessoal, tem algumas pessoas perguntando, né? É um mapeamento que você paga e aí tem um relatório com 42 páginas para você, enfim, é profundo e impactante. Aí depois eu posso passar informações, quem quiser pode procurar depois, eu e a Dani, e a gente dá informações para vocês. Mas olha só, Dani, que interessante essa questão. Isso aqui é um alinhamento muito sério. Quando a gente faz o mapeamento, nós temos a possibilidade que a pessoa envie isso para outras pessoas. Que pode ser para as pessoas da sua casa, do seu trabalho e do seu meio social. E o que que acontece? Quando essas pessoas respondem, ele vai gerar outros gráficos que vão falar como as pessoas desse ambiente me percebem e o que elas exigem de mim. E aí, o que que é o grande lance aqui, Dani? Que muitas vezes eu tô sendo uma coisa, aí eu acredito, me adapto que eu sou outra coisa.
Quando vai ver na minha família, me percebem de outra forma. No trabalho, me percebem de outra forma. Estão me exigindo outra coisa. Ou seja, ali me mostra, em poucos minutos, quando eu vejo esse gráfico, um desalinhamento total de quem essa pessoa é. E isso me dá o quê? Me dá aqui informações de que aquela pessoa provavelmente tem uma situação de crença de identidade distorcida. Vai afetar onde? Autoestima, vai afetar valor próprio, vai afetar amor próprio. Ou seja, isso começa a impactar, aí essa pessoa está com problema no trabalho, dentro de casa, ou seja, começa a gerar as confusões. Então, quando eu falo do perfil comportamental, Dani, assim, foi muito bom você trazer à tona essa pergunta, porque as pessoas, elas precisam se libertar disso. Primeira coisa, quem eu sou? Esse é o primeiro ponto. Quem eu sou? Ah, eu sou isso aqui. Ah, agora eu tô entendendo porque dentro de casa eu tenho esse conflito com o marido. Deixa eu contar um exemplo de casal. Casal é muito claro isso. Casal assim, ó. A mulher dominante e influente. Ou seja, direto no resultado, comunicativa, toma decisão sozinha, rápida. E o marido é um conforme estável. Introvertido, dificuldade para tomar decisão sozinho, mais demorado nas decisões. Aí, imagina, a mulher pega e fala assim, amor, vamos jantar hoje, só que é o seguinte, você decide para onde a gente vai. Aí ele, amor, então, amor, não sei, assim... Aí ela já tá ficando nervosa, a forma que ele tá assim, não sei, amor. Ela já vai ficando nervosa. E ela já vai começando a ficar vermelha aqui. Aí chegou a hora que ela fala assim, meu filho, tira o freio de mão e decide alguma coisa na tua vida, pelo amor de Deus. Só que Sério ela não isso? percebeu que ele tem um perfil que ele gosta e busca tomar decisões em conjunto. E ela toma as decisões muitas vezes sem nem perguntar. Olha, eu já marquei para você, médico, tal horário, tal coisa, tal horário. E ele não teve nem chance. E aí começam os conflitos em relação a isso. Porque as pessoas não conhecem nem o perfil comportamental de quem está dentro de casa. E aí começa a ser o quê? Um conflito. A mulher reclamando porque o cara não decide. E o cara reclamando porque a mulher fica botando pressão para ele decidir. E quanto mais pressão, mais dificuldade para decidir. Sendo que eles são totalmente complementares. Olha que interessante. O dominante, ele toma a decisão muito rápido. Legal. Só que é o seguinte. Fazendo a metáfora, o dominante é tipo assim, ó. Vamos supor que tem uma floresta para passar com o mato todo fechado. Todo fechado. O dominante, ele sai entrando no mato. Ele não quer saber qual é o melhor caminho e nem estudou o melhor caminho. Ele sai entrando. E sai cortando o braço e galho rasgando ele. E ele vai entrando. E ele vai até o final. Ele vai chegar no final. E no final ele chega todo machucado, todo cortado e fala assim, mas eu fiz. Esse é o dominante. O estável, olha aquela floresta. Aí não. Ele não entra direto na floresta. Aí ele fala, olha, eu preciso de um método. Eu acho que se eu for mais lento por aqui, ali tem tal coisa, ali tem tal coisa. Não, esse caminho aqui não vai ser legal, não. Mas eu acho que por esse caminho eu tenho essa possibilidade, vai chegar ali na frente, vai ficar mais escuro, eu vou por esse lado. Ou seja, olha que interessante. O dominante, ele toma ação rápido. Legal. Só que ele não avalia os caminhos. E muitas vezes ele vai pelo pior caminho. Ele chega até o final, mas ele vai pelo pior caminho. Se eu pegar já um estável, um conforme, ele não vai entrar direto no mato. Ele vai analisar qual é o melhor caminho. Ele vai criar um método para aquilo. O conforme, por exemplo, que também é introvertido, vai querer saber quantos metros quadrados tem essa floresta. Se eu andar a 3 km por hora, eu vou levar tanto tempo para atravessar. Nesse tempo que eu atravessar, vai ficar à noite. Eu vou pegar a floresta à noite. Então é melhor eu ir até... Ou seja, ele trabalha com dados. Então, calma aí. Onde eu quero chegar, Dani, nisso? Eu quero chegar que todos os perfis, eles são complementares. E que quando você começa a conhecer o seu em profundidade, extrair o teu melhor, e começa a conhecer das pessoas ao teu redor, você vai gerar um grande resultado, porque você vai entender a linguagem da pessoa. É mais ou menos assim, Dani. Cada perfil é uma língua.
um é tipo chinês, o outro sei lá, húngaro. Se você não conhece de perfil comportamental, você só comunica do seu jeito. Então você só fala um tipo de língua. E aí tem 3 tipos de pessoas que não estão entendendo e compreendendo o que você está tentando falar. Por conta da forma. Quando você conhece de perfil comportamental, é como se fosse que você pega 4 chaves e você desenvolve 4 línguas para comunicar. Então, Dani, eu vejo quão importante é para qualquer tipo de profissão. É importante para o ser humano entender essa questão dos perfis e conseguir compreender como fazer. Deixa eu falar na empresa, para quem é empresário vai servir demais. Eu sou influente dominante. Então, eu não sou um cara muito detalhista. Eu me cerco de conformes. Tem uma pessoa dentro da minha empresa, que é a Érica, ela é uma gestora financeira, e ela é conforme no topo. Ou seja, para ela é regras, números, procedimentos. Se for fora, esquece. Aí vem um monte de funcionários. Os funcionários sabem que eu sou bonzinho. O influente, ele tem uma certa dificuldade de dizer não, porque ele não quer fechar, as conexões com as pessoas. Aí, Dani, olha que interessante. Aí as pessoas chegam para mim, Gustavo, posso fazer tal coisa? Aí eu falo, olha, pode, mas checa com a Érica antes. As pessoas já sabem que vai chegar lá e ela vai barrar. E várias vezes as pessoas já falam assim, deixa quieto. Eu falei, mas dá uma checadinha lá com a Érica, porque eu sei que ela é minha retaguarda. Porque se deixar, eu vou fazer os negócios fora do procedimento, porque é o meu perfil. Agora, eu sei também que muitas vezes eu chego nela cheio de energia, Érica, vamos fazer pá, 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 pá. Ela faz assim, ó. Aí eu, opa, perdão. Érica, qual é o primeiro assunto desse que você quer tratar? Porque eu chego, o influente, gente, ele fala de 4 assuntos ao mesmo tempo. Você já viu isso, Dani? Já. Eu tenho um lado influente também, mas eu convivo aqui com um influente que, sabe, você percebe na roupa dele que ele é influente. Ele chega e já sorri pra todo mundo e fala com todo mundo. E aí, quando a gente vai conversar, ele vem com um tanto de coisa. Eu falo, ei, respira, vamos focar. Vamos falar uma coisa de cada vez e vamos ver o que vai dar maior resultado. Ele, não preocupa com isso não. A gente tem que ver o que as pessoas como que as pessoas vão se sentir, como que vai ser. E aí a gente vê esse choque, mas que na verdade hoje, por nós entendermos de perfil comportamental, a gente entende que um complementa o outro, né? Nesse sentido. E aí a gente vê que, por exemplo, eu sou muito focada em resultado e ele é focado em pessoas. Então eu presto muita atenção nisso, porque eu, às vezes, posso atropelar um pouquinho as pessoas por pensar demais em resultados. E ele, já por pensar demais em se comunicar, em se conectar, acaba esquecendo o resultado. Então a gente junta e sai a junção assim, perfeita. E um outro exemplo também, aqui na missão mesmo, é que os nossos fundadores da missão, Tony é dominante e a Lorena é estável. Então, assim, a combinação perfeita, entendeu? É exatamente isso. Tony pode falar? Pode, mas checa com a Lorena primeiro. Com ela. É muito isso, Dani, essa questão. Agora, sim, o mais interessante, Dani, é que no começo é ponto de conflito. Enquanto você não entender isso do outro, vai ser ponto de conflito. E o mais legal, que aí cabe lembrar aqui, e eu quero reforçar, é que todos os perfis têm um nível que ele é prejudicial. Então, por exemplo, o dominante, quando ele está totalmente só olhando para resultado, vai ser prejudicial porque ele vai machucar as pessoas no caminho. O influente, se ele está lá no topo, ele vai acabar sendo um sem noção que em momentos que precisa da seriedade, ele não vai conseguir trazer essa seriedade. E sabe qual é o impacto disso? Eu tive um desse na empresa. Quando eu passei ele para gestor, ele não está mais na empresa, mas quando eu passei ele para gestor, teve um dia que ele falou, Gustavo, as pessoas não me levam a sério. Eu falei, por conta da imagem que você construiu. Ele brincava com tudo. Então, na hora que ele tinha que falar sério, ninguém levava a sério. Então, era o extremo. O estável, por exemplo, onde que ele é prejudicial? Quando ele pensa tanto nos caminhos que ele não age. Ele está paralisado. Então, ele fica pensando, se eu for por aqui, mas talvez se eu vou por aqui, mas talvez esse caminho. E ele pensar tanto e não conseguir agir. E o conforme também. O conforme, quando ele fica buscando tantos dados, tantos cenários, tantas coisas, que ele também não age. O conforme, eu não falei muito dele, mas o conforme, ele é aquele cara extremamente perfeccionista. Então, ele tem uma mente muito, muito focada em achar defeitos nas coisas.
Então, às vezes, olha só que louco isso aqui. Imagine que tem um casal que é influente. O influente, ele é motivado, o relatório também sai pelo que você é motivado, o perfil. O influente, ele é motivado por reconhecimento social. Olha que louco. O conforme, ele tem uma mente treinada para encontrar defeito nas coisas. Aí imagina um casal, o conforme só achando o defeito do influente, o influente a vida inteira esperando um reconhecimento social. Vai dar problema. Vai chegar uma hora que não vai dar mais. Porque os dois vão estar desmotivados, vão estar sem reconhecimento. Então, olha a importância. Dani, eu vou te falar um negócio aqui. Se as pessoas dentro do casamento tivessem esse mapeamento comportamental, eu garanto que pelo menos 50% dos casamentos não terminariam em divórcio. E eu garanto que a educação dos filhos seria totalmente diferente. Você vê filhos que acontece assim, Dani. Os pais educam mais de um filho e um dá muito certo e outro tá passando um perrengue. Aí o pai fala assim, eu não sei onde eu errei. Eu eduquei os dois exatamente igual. E aí muitas vezes eu falo assim, achamos o erro. O erro foi aí, porque eles tinham perfis diferentes. Eles se desenvolviam de formas diferentes. Então, por exemplo, eu tenho um sobrinho que é conforme. Ele não gosta muito de brincar na rua, de ficar estimulando de pique e pega. Mas como eu percebi rápido, eu falei para o meu irmão começou a desenvolver o quê? Começou a desenvolver a questão... ele, como você conforme, ele desenvolve muito a questão manual. Então, a gente está desenvolvendo desenho com ele, quebra-cabeça, jogos de montar, porque é o ponto forte dele. A gente já identificou muito novo. A criança, ela revela isso muito fácil, entendeu, Nani? Então, é de extrema importância, muito, muito, muito importante, quando a pessoa conhece e começa a olhar, sabe, para as outras pessoas com esse olhar de perfil comportamental, entender que cada pessoa tem a sua unicidade, cada pessoa é muito única, né? Então, olha só que interessante. Eu comecei a live falando, eu fiz uma live hoje que eu falei assim que um dos pontos cruciais nesse momento é que nós consigamos transformar a nossa personalidade numa personalidade agradável. Se tornar agradável nada mais é do que você conseguir comunicar para todos os perfis, Dani. Esse é um ponto fundamental, Dani, nesse momento, você saber, você entender, tipo assim, caracas, o que eu faço? Então, assim, quem não sabe nem por onde começar e tiver interesse, depois manda inbox aí, que eu falo para vocês como que funciona. Dani, uma coisa importante também que eu queria falar aqui, e assim, abrindo aspas de perfil comportamental, pessoal, nós fazemos parte da solução. Né? Eu, a Dani, várias pessoas que decidiram levantar e fazer a diferença. Ontem nós recebemos uma triste notícia de 2 suicídios de pessoas muito próximas da gente, né? De alunos e tal. E eu falei isso aqui mais cedo, falei numa live mais cedo também, e que assim, o vírus já vai matar um monte de gente. A gente não pode perder a sanidade emocional e agravar os problemas. Então, por conta disso, nós da Febracis, eu nem me apresentei aqui, mas eu sou diretor da Febracis Goiânia, nós da Febracis estamos com duas ações muito, muito, muito fortes, focadas nisso, para que pessoas tão próximas não recebam essa notícia, porque às vezes o problema está do teu lado e as pessoas não estão sabendo. Então, nós temos 2 ações muito fortes, Dani. Uma é um portal. A gente tem um Netflix do conhecimento com 160 cursos. Ele está 100% de graça. Então, assim, se você for lá no meu Instagram, tem lá no meu feed 30 dias de portal. Faz sua inscrição. São 160 cursos. Outra coisa, Dani, que eu queria convidar as pessoas é que hoje, às 9h30, começa um mega treinamento com Paulo Vieira. Um mega treinamento. Para quem já fez o Método CIS sabe o quão fortes são as ferramentas. E ele vai trazer ferramentas de reprogramação de crenças para reprogramar as pessoas nesse treinamento. Então, assim, 100% gratuito. Você só tem que fazer a tua inscrição. Então, assim, eu convido a todas as pessoas que estão aqui, Dani, a fazer inscrição nessa maratona de inteligência emocional. Nós não podemos perder a sanidade emocional nesse momento, que já é um momento crítico. Então, assim, nós da Febracis estamos trazendo tudo que nós temos, Dani, para realmente amparar as pessoas, segurar na mão das pessoas. Então, assim, se você está nessa live e não está sabendo disso, entra lá no meu perfil, tem tanto no Stories como no feed. Tem lá falando sobre essa maratona com Paulo Vieira às 21h30. Tem que fazer a inscrição,
tá? E assim, eu te convido também a fazer mais do que isso. Eu te convido a fazer mais do que isso. Eu te convido, e eu falei na outra live aqui, que eu ficaria muito feliz se terminar a live e as pessoas me mandarem no inbox solicitando a arte e o link para divulgar para tuas redes, divulgar nos teus grupos, para tua família, enfim, para as pessoas. Porque assim, Dani, na situação normal, um treinamento desse custaria pelo menos R$ 2.000, tranquilamente. Você sabe, você já fez CIS. Custaria provavelmente isso. E assim, o Paulo Vieira tá lá doando o tempo dele, construindo conteúdo. Então, assim, começa hoje, são 4 dias, todos os dias à noite no YouTube. Então, assim, eu faço esse convite. Vai lá no meu feed, tem lá. Eu acho que a Dani... Dani, você postou também, não postou? Você pediu para mim? Postei, A Dani postei. postou também. Então, assim, tem lá. Mas lembra, tem um link. Então, assim, gente, por favor, eu peço mesmo, assim, de coração para vocês que nós possamos fazer essa força, essa corrente do bem, porque as pessoas estão precisando dentro de casa desse movimento. Enfim, fecha aspas e volta para perfil comportamental. Fala aí, Não, Dani, o que mais você quer saber? eu continuo na sua aspas aí, que eu quero acrescentar isso, né? Do quanto a inteligência emocional faz diferença num momento desse. O quanto faz diferença, sabe? De poder levantar, isso aqui é um testemunho pessoal, de poder levantar todos os dias com motivação, com coisas para fazer, com um cronograma, com paz no coração e certeza que isso vai passar. Eu tenho passado o meu dia produzindo e as pessoas me mandam mensagem de desespero. Eu falo, gente, respira, isso vai passar. Sabe, essa paz que está dentro de mim, poder transmitir para outra pessoa, isso é impagável. É impagável. Fechando aspas e voltando para a gente poder já ir encaminhando para Quanto tempo a gente encerrar. tem, Dani? Quanto tempo a gente tem? Porque eu Deixa quero eu ver entregar até o aqui. último minuto. A gente tem 15 minutos ainda. Olha, que benção. Fala aí, Dani, Eu manda tenho outra uma pergunta aí. dúvida. Eu tenho uma dúvida. Gustavo, você acredita que a questão das 5 linguagens do amor está ligada ao perfil comportamental? Dani, a gente já fez um cruzamento nisso, né? Em alguns aspectos, sim. Não segue uma regra, tá? Não segue uma regra, mas, por exemplo, vou fazer um link aqui. Os influentes, eles têm uma necessidade de reconhecimento. Então, e eles também buscam conexão. Então, é bem provável que nós tenhamos, olha a palavra que eu vou usar, uma tendência. Nós temos uma tendência que um influente tenha provavelmente como linguagem do amor palavras de afirmação e tempo de qualidade. Então, existe uma tendência, mas não é algo tão determinante. Existe a possibilidade de você ter, por exemplo, um influente que a última linguagem do amor dele seja palavras de afirmação. Pode acontecer. E, de repente, a primeira a ser presentes. Isso está muito ligado, né, à infância também. Como essa pessoa foi criada, o que foi ativado dentro dela, o que ela repetiu e o que ela rebelou. Porque, olha só, pessoal, deixa eu mostrar um negócio para vocês. Todo comportamento, quando nós somos criança, do nascimento aos 12 anos, todo comportamento funciona da seguinte maneira. Nós temos nosso DNA. E o nosso DNA veio dos nossos pais. E ponto final. E o DNA dos nossos pais vieram dos nossos avós. Dos avós, dos bisavós. Ou seja, inevitavelmente nós temos uma herança genética comportamental. Ou seja, comportamentos que já estão ali programados como um interruptor. E aí, o ambiente e a minha experiência do nascimento aos 12 anos vai determinar se eu ligo ou não. Na verdade, eles usam, né, na verdade, até um termo, se eu ativo ou não aquele gene, que já está existente no meu DNA. Então, o que acontece? É de extrema importância entender que, durante esse período, ativar ou não esses genes significa que eu vou repetir algum comportamento que eu estou vendo dos meus pais ou eu vou rebelar. O que é o rebelar? Não é ser um rebelde, não. É ir lá para o contrário, ir para o outro extremo. Então, por exemplo, o meu pai. O meu pai é um dominante conforme. Significa que ele é racional, ele é detalhista, ele não é nada emocional, ele é firme. Eu, por exemplo, rebelei a conformidade e fui o que? Lá para o contrário. Qual é o contrário da conformidade? A influência. Então, eu me tornei um influente dominante. A dominância, olha que interessante. Eu olhei do meu pai
e aqui é muito interessante, que aí eu vou abrir uma aspas daqui a pouco. A dominância eu trouxe do meu pai. Então, olha só. Olha que interessante. Um comportamento do meu pai, inconscientemente eu rebelei. E um comportamento do meu pai, inconscientemente, eu repeti. Então, os nossos comportamentos, eles são construídos dentro dessa dinâmica. Repetir ou rebelei? Repetir ou rebelei? Desde os melhores comportamentos até os piores comportamentos. Por exemplo, um pai bebia demais e, de repente, traía a mãe. Ok, existe a possibilidade de um filho, naquele ambiente, repetir e se tornar um cara que bebe e trai, ou então ser um cara rebelar tanto aquilo que seja um cara que nem case e nem beba. Olha que louco. O cara vai ao extremo. Porque o que acontece? Quando você rebela de um comportamento negativo, às vezes você vai rebelar de uma maneira extrema. Por exemplo, atendi no coach individual, faço coach individual, uma pessoa que foi abandonada pela mãe. Perdeu a mãe, muito nova. Depois o pai casou. A esposa do pai morreu também. O pai casou de novo. E aí depois se separaram. Dentro dele ficou que mulheres abandonam. Figura feminina abandona. Pum, registrado na mente dele. E aí olha que interessante. Quando ele casou, ele tinha tanta insegurança dentro dele que as mulheres abandonam, que ele era um cara extremamente ciumento, controlador, manipulador e agressivo. Porque na cabeça dele, em qualquer momento, a figura feminina, no caso a mulher dele, poderia abandonar. E ele tinha esses comportamentos extremamente, a gente chama disfuncional, né? Ao ponto de sufocar a pessoa. E ele já estava no segundo casamento, porque a primeira não aguentou. Então, isso, né, Dani, é algo já muito mais profundo na parte de crenças, na parte de vício emocional, que a gente trabalha ou no método CIS, que é muito profundo, ou então a gente também trabalha isso muito forte num coach individual. Você é coach também, você sabe disso. E aí a gente trabalha nessa profundidade, quebrando esses padrões para que a pessoa, de fato, consiga ativar a identidade dela, de quem ela é, e ela viva, de fato, o propósito. Porque tudo isso começou cegando a pessoa do propósito dela e de quem ela é. E aí é aquela história. Somos a imagem e semelhança de Deus. Então, se eu não estou conseguindo ser essa semelhança e viver uma vida abundante, opa, calma aí, amigo. Você foi bloqueado em várias coisas da tua vida e isso precisa ser trabalhado com ferramentas emocionais. Aí já é outro tipo de trabalho que o Paulo trabalha com uma maestria no método CIS. Maestria, sim, o método CIS. Gustavo, duas coisas. Primeiro, você falou uma questão que eu sempre partilho muito aqui com os meus seguidores, porque mesmo eu sendo solteiro, eu tenho muitas seguidoras casadas e elas me pedem muita dica de como educar filhos, porque eu trabalhei com criança por muito tempo. Então, como identificar já ali? Primeiro, a pessoa nasce com um perfil comportamental, é isso? Ela nasce com aquele perfil comportamental. Ela vai entrar naquele mesmo ponto, Dani. Ela nasce já com a tendência, mas ao longo, principalmente até os 7 anos, isso vai estar sendo ativado ou desativado até consolidar. Então, às vezes, quando é um perfil muito intenso, numa criança já de 3 anos, a gente já consegue perceber uma tendência, uma linha para aquele comportamento. Só para você ver, tem um estudo lá nos Estados Unidos que eles estão tentando vincular, ainda não tem prova, não tem nada, eles estão tentando vincular se na gestação já tem como perceber isso. Por exemplo, na gestação, quando a gestação é bem calminha, a mãe consegue dormir, o neném, tipo assim, tem uns horários certinhos, aí eles estão tentando vincular se isso tem uma tendência a ser mais estável e conforme. Se de repente aquele menino que mexe, chuta e vai para um lado e para o outro, se ele tem uma tendência a ser dominante e influente. Só que essa pesquisa ela vai levar alguns anos, porque eles vão ter que observar até os 8 anos se aquele perfil e aquela tendência da gestação de fato permaneceu para dizer que é um perfil. Então, é muito interessante isso. Mas vai, continua, Dani. Sua pergunta, perdão. Então, aí como que uma mãe vai lidar, por exemplo,
com uma criança conforme, com uma criança dominante. Eu cheguei até a partilhar com você que eu tenho uma afilhada que ela é dominante, assim, eu acho que ela não tem outro perfil, não tem. Ela é dominante mesmo, ela é muito competitiva, ela manda em todo mundo e ela tem só 3 anos, né? Então, assim, eu passei uma cena com ela, ela queria brincar meio-dia no sol. Eu falei, você não vai brincar no sol, tá quente. E ela não aceita que a gente fale o que ela tem que fazer. Eu tentei de todas as formas, até que eu peguei ela pelo colo e ela saiu gritando, esperneando. E aí, o que que faz numa hora dessa? Que você pega, por exemplo, uma criança que tem um traço mais forte, que é dominante ou conforme, como lidar com isso? Numa criança, por exemplo, de 3 anos, como que eu vou fazer com isso? Tá. Dani, eu vou trazer um aspecto muito teórico, tá? Porque, na verdade, eu não tenho a vivência disso também, porque eu ainda não tenho filho, mas numa vivência teórica, tá? Do que eu vejo dos meus clientes, do que eu vejo, né? Você exatamente identificar isso e estimular o teu filho nisso. Então, por exemplo, se o menino é falador demais, os pais às vezes ficam, menino, cala tua boca, você fala demais. Opa, tá bloqueando. Se em algum momento uma dessas que o pai briga com essa criança, ela se fecha, ela talvez vai se tornar uma pessoa tímida por muito tempo. Olha só, timidez é diferente de ser introvertido. Então, olha só que interessante. Uma pessoa tímida é algum bloqueio emocional que provavelmente foi vetada onde? Lá na infância, na escola ou com os pais, alguma coisa assim. Ser introvertida é diferente. A pessoa ela só não tem a tendência a falar, mas ela gosta de ficar reservada, mais tranquila, mas ela fala se precisar falar. Timidez vem com medo, tem gente que tem dor de barriga, tem gente que sua a mão, tem gente que faz de tudo. Então, é muito importante, tá? Perceber como que teu filho, onde seu filho é extremamente espontâneo. E onde você perceber que ele é espontâneo, você estimular essa espontaneidade. É falando? Estimule. É brincando, correndo, competindo? Estimule. Vai colocar ele no esporte, vai colocar ele num judô. Ou seja, desenvolver de fato as habilidades, algo que você perceba na espontaneidade. Olha só, se você pegar um ser humano hoje mais velho que não é espontâneo, é todo travado, é muito claro que quando criança essa pessoa foi vetada, foi bloqueada, foi anulada, tomou muita bronca no que ela era boa. E ela foi se prendendo e falou assim, pra que eu vou fazer isso? Porque quando eu faço eu levo lapada. Imagina uma criança que é acostumada a falar, quando chegou na escolinha, professora, deixa eu falar, falou, todo mundo riu e colocou apelido nela. Talvez dali em diante ela nunca mais vai falar, porque quando ela falou, ela passou vergonha. Então na cabeça dela, sempre que eu falar, eu vou ter vergonha. Entende? Então esse link é muito importante. Então, para quem é pai, para quem é mãe, eu acho que nesse momento o mais importante é perceber onde o teu filho é espontâneo. Ali está exatamente o tesouro do teu filho. Olha que interessante, Dani. Muitas vezes, travou para... Tá travado, gente? Para mim aqui tá ok. Não, tá travando, gente, pra mim tá normal. Para mim também. Dá ok, gente, se alguém tá escutando. Aí, Dani, olha só que interessante, né? Quando você percebe, às vezes eu pego uma pessoa e eu começo a perceber assim, e o seu propósito, e sua, né, onde está o caminho da tua vida, a linha da tua vida. Muitas vezes eu tenho que voltar na infância, principalmente antes da pessoa ter sido bloqueada, onde ela era de fato espontânea. Olha que interessante, porque quando ela é espontânea, a criança ela revela muitas vezes o propósito dela de vida quando ela vai ser mais velha. Tipo assim, um amigo meu pegou e falou, Gustavo, meu sonho, quando era criança, meu sonho é ser piloto de caça avião. Todo mundo riu. Todo mundo apelidou ele. E o pai dele pegou e falou assim, filho, é isso que você quer? Ele era criança, tá? A gente tinha mais ou menos uns 8, 9 anos. Ele, é isso que eu quero. Beleza, filho, tô contigo. Colocou ele na escola militar, ele passou na Epicar, depois ele foi para AVA ou ASA, sei lá. Hoje ele é piloto de caça nas Agulhas Negras. Ou seja, Uau. criança. O que aconteceu? Teve um pai sábio que pegou e projetou e trabalhou e fez tudo, mas pode ser que não desse certo. Ok, não deu certo, vamos virar para outra coisa, mas o pai estimulou. Agora, quantas vezes, imagine se é outro tipo de pai que ele fala isso e fala, filho, se liga, acorda, você vai ser funcionário, você vai passar num concurso, você vai fazer... Tinha vetado. Então, voltar lá atrás e entender onde foi que travou a minha espontaneidade é de extrema importância. Deixa eu contar um exemplo. Temos tempo ainda, Dani? Como é que tá aí? Me dá o feedback.
Temos acho que uns 6, 7 minutos. Tá. Dani, olha esse caso. Uma cliente minha de coaching individual, 3 casamentos frustrados, não dava certo no trabalho, entrava no trabalho, saía, dava certo em nada. Eu identifiquei rapidamente que essa pessoa tinha crença de incapacidade. Ela se via incapaz. Fomos resgatando, achamos um ponto. Um belo dia, quer dizer, um dia das trevas para ela, não foi nada de belo. Ela estava brincando e o irmão dela subiu numa árvore. Quando ela foi subir, ela era uma criança. Quando ela foi subir, a mãe dela gritou lá da cozinha: menina, você não pode subir aí não. Sai daí porque você não consegue. Você vai se machucar. Sai daí agora. Aí ela se encolheu no pé da árvore. Aí o irmãozinho ficou em cima da árvore assim, ó: você não consegue, você não consegue, você não consegue. Ela pegou, saiu tristinha, ninguém viu, foi pro quarto dela e chorou por horas. Caracas, aquilo entrou na mente dela que ela não consegue. E desde aquele dia em diante, ela começou a ter problema nas notas, em estudar, com as amizades, com tudo. Inclusive nos casamentos, inclusive nos trabalhos. Olha que louco isso. Meu Deus. Trabalhamos Isso é muito isso, forte. tiramos essa travinha dela da espontaneidade. Voltou. Hoje ela tem uma empresa de cerimonial. Olha só que interessante. Então, assim, É o poder da entender reprogramação, isso né? é espontaneidade. Então, se olhar para a espontaneidade da criança e estimular isso, é fundamental. Espontaneidade não significa uma criança que fala com todo mundo e nada. Ela pode ser espontânea em montar um Lego, ela pode ser espontânea em algo manual. Meu sobrinho, conforme, é espontâneo em desenhar. Ele pega e desenha, pá, 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 pá. Opa, é nessa linha. Vamos estimular. Cresceu mais um pouquinho? Curso de desenho. Opa, vamos fazer quebra-cabeça. Presente para ele, meu, é sempre quebra-cabeça. Cada vez um quebra-cabeça mais complexo. Entende? É a forma de estimular a criança na sua espontaneidade. Tá, acho que dá tempo de mais uma pergunta, Gu, você bem direta. Pode fazer. É, em relação a relacionamentos, por exemplo, eu sou dominante. Existe algum perfil que eu não deveria me relacionar para um matrimônio? Não. Todos dão certo. Independente se eles são iguais ou se eles são diferentes. O que vai determinar se vai dar certo ou não é a decisão e o entendimento dos perfis. Entende? Não, são 2 dominantes. Vai gerar uma competição? Vai. Vai gerar uma competição. Mas se eles entenderem isso, esses pontos, vai dar certo. Os mais desafiadores seriam talvez os extremos. Um dominante com um estável, porque eles são extremos. Um influente com conforme. Eles são opostos. Então, eles seriam mais desafiadores quando não existe o conhecimento. A partir do momento que tem um conhecimento e entende a abrangência, se torna tipo uma bomba nuclear, se torna um vulcão, porque eles estão preenchendo um espaço muito maior de habilidades. Então, tudo vai depender do conhecimento que ela tem dela mesma e do outro que está com ela. Se tivesse entendimento, faz isso aqui. E aí, o processo é realmente algo muito, 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 muito interessante. Muito interessante. Gustavo, olha, gratidão, foi fenomenal, foi fantástico. Quero te agradecer mesmo, honrar a sua vida aqui publicamente. Eu tenho certeza absoluta que Deus nos colocou um na vida do outro. Eu tenho crescido muito com a sua amizade, sou muito grata por isso. Eu amo a Febracis, amo ser coach integral sistêmico, amo isso, tá ligado ao meu propósito de vida. E muito do que eu sou, eu devo à devolutiva que nós fizemos. Então, gratidão. Você pode contar comigo sempre e você sabe disso. E já fica aqui mais uma vez o convite, depois que passar tudo isso, por favor, volte na Marca da Vitória. Venha aqui partilhar a palavra com a gente, porque, gente, de verdade, o Gustavo tem uma espiritualidade profunda, é um homem muito de Deus. Eu aprendi muito os 4 dias de curso com ele. Então, quando passar toda essa loucura, Gu, vem partilhar da palavra com a gente na Marca da Vitória. O acampamento também te espera. Faltam só 27 segundos, Gustavo. Pode despedir. Tá. Gente, 2 coisas. Ó, lá no meu Instagram tem o link, tá? É só você arrastar lá no meu Stories. A Joyce está ajudando aí também.
E outra coisa, fica ligado, sempre faço live 12h07, então estamos juntos nessa e aguardo todos vocês na maratona do Paulo Vieira. Um beijo no coração, Dani. Beijo. Obrigado.